E aí pessoal, tudo bem? Primeiro ano, né? Gente, olha, nós estamos retornando aqui para a nossa aula de matemática B, tá certo? E hoje nós vamos começar com o nosso capítulo 14, tá? Trabalhamos o nosso capítulo 13, que é a congruência de triângulos. Vamos trabalhar agora o capítulo 14, tá certo? O capítulo 14 trabalha sobre polígonos convexos, tá bom? Bom, essa questão de polígonos convexos, você pode analisar que são figuras geométricas, tá? Que contém lados, tá certo? Contém N lados, tá bom? Contém um ângulo interno e um ângulo externo, tá certo? As retas que formam o lado dessa figura, as retas adjacentes, você pode perceber que elas formam um vértice, tá certo? E nós temos os vértices internos, que são os ângulos internos, e os ângulos externos. A somatória dos dois gera um ângulo de 180 graus, tá bom? Bom, nesse caso aqui, qual é a diferença entre polígonos convexos e polígonos não convexos, tá certo? Os polígonos convexos, se você desenhar uma reta dentro desse polígono, você pode perceber que qualquer ponto sobre essa reta está num elemento interno da figura, ou melhor, está internamente em relação à figura, tá bom? Se você olhar para essa reta R, qualquer ponto sobre essa reta está internamente em relação à figura, tá bom? No caso dessa figura aqui, essa figura é um polígono não convexo, o que torna ele um polígono não convexo, tá bom? Polígono não convexo é quando você traça uma reta dentro desse polígono, em qualquer local, onde um dos pontos dessa reta não são internos à figura, ficam na parte externa da figura. Por exemplo, eu tracei essa mesma reta aqui, né, que eu tracei aqui, só que infelizmente, olha, essa parte da reta, ela ficou externa a essa figura, a esse polígono que não é convexo. Bom, ele é um polígono de quantos lados? Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Bom, você pode perceber que ele contém aqui 6 lados, tá? Só que ele é um polígono não convexo, porque contém esse vértice aqui, olha. Ele contém um vértice externo, tá? Ele contém esse vértice externo aqui, olha. Você pode perceber que fica fora da figura. Isso gera uma falha não é uma falha, tá? Isso gera uma abertura na figura, tá bom? Você pode perceber que essa figura aqui não tem essa abertura, não tem esse vértice externo, tá bom? Ou melhor, ele é um vértice externo, mas algumas definições, tá, chamam ele de vértice interno, porque na verdade ele está internamente em relação à figura, tá bom? Você pode perceber que tem vários vértices internos, só que esse vértice aqui é como se ele estivesse adentrando a figura, furando a figura, tá bom? Ele é um polígono não convexo, tá certo? Bom, falando de polígonos convexos e não convexos, também nós temos os polígonos convexos e regulares. Se o polígono é convexo, né, ele não tem um vértice externo, tá? Bom, então para ser um polígono convexo, ele tem que obedecer esses fatores, tá? Os pontos dessa reta aqui, qualquer ponto da reta tem que estar num ponto interno da figura, tá bom? Para ser regular, ele precisa de duas características para ser um polígono convexo e regular. Ele precisa ter os lados iguais, lógico, se ele é regular ele tem que ter os lados iguais, e também precisa ter os ângulos internos iguais. Tá bom? Os ângulos internos a essa figura têm que ser iguais. Tá bom? Por exemplo, o quadrado é um polígono convexo regular. Por que ele é um polígono convexo regular? Porque o quadrado, você pode observar que o quadrado, se eu chamar de quadrado, tá? Ele tem todos os lados iguais e os ângulos internos também são iguais. Então é um polígono convexo regular, tá bom? Quais são os principais polígonos convexos que nós conhecemos? Nós temos o triângulo, né, que é o menor que existe, o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono, que tem 9 lados, o decágono, que tem 11,
desculpa, o decágono que tem 10 lados, desculpa, um decágono que tem 11 e o icoságono, né? O icoságono é muito utilizado também, ele tem 20 lados, tá certo? Então são figuras, são polígonos convexos regulares, tá? E não regulares que são muito utilizados, tá bom? Então só para a gente relembrar, polígono convexo e polígono não convexo. Polígono convexo, o polígono convexo, os vértices, tá? Os vértices são internos, tá bom? E se eu traçar uma reta, qualquer reta por dentro dessa figura, qualquer ponto dessa reta está internamente a figura, tá bom? No caso do polígono não convexo, tá? Se eu traçar uma reta aqui, tá certo? Em qualquer ponto dessa figura, em algum local essa reta tem pontos que não são internos a essa figura, tá? No caso aqui desse polígono, você pode perceber que ele não é convexo, tá? Ele tem esse vértice aqui, ó. Esse vértice aqui dele é externo, tá bom? Ou melhor, se eu tracejar uma figura aqui, olha, você pode perceber que a figura não, uma reta. Esses pontos aqui, olha, ficam na parte externa da figura, tá bom? Como é na parte externa, ele é um polígono não convexo, tá bom? Polígonos regulares, convexos e regulares, têm lados iguais e ângulos internos iguais, ok? Aí eu vou retornar agora no próximo quadro, eu vou só apagar aqui, tá bom? Para a gente trabalhar essa questão dos ângulos, somatória de ângulos, ângulo interno, ângulo externo, número de lados, característica da figura, tá bom? Eu volto já já, tá certo? E aí, gente, voltei, né? Sem máscara, né? A máscara estava atrapalhando muito, mas nós estamos aqui em segurança, tá bom? Máxima segurança possível para fornecer as aulas para vocês, tá bom? Bom, voltando aqui ao nosso quadro, eu trabalhei com vocês aquela questão das classificações, né? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar a questão quantitativa, tá? Os cálculos, a questão da somatória de ângulos, a questão do valor do ângulo interno, do ângulo externo, número de lados, tá bom? Isso é muito importante. Bom, vamos considerar esses polígonos convexos, tá bom? Vamos aplicar as equações a esses polígonos. Bom, tem como nós encontrarmos a somatória dos ângulos internos dessa figura, tá certo? Fica n menos 2 vezes 180, onde o n é o número de lados dessa figura, tá bom? A somatória dos ângulos externos, aqueles ângulos que ficam fora, tá? Somados aos ângulos internos, a somatória de todos os ângulos externos é igual a 360, independente da figura, tá bom? Independente dela. E a somatória de um ângulo interno com um ângulo externo é 180 graus. Tá bom? São informações básicas, mas que vão lhe ajudar muito. Tá certo? Olha, vamos começar aí pela nossa apostila, a primeira questão, tá? Do capítulo 14. São questões básicas, dá para você compreender mais ou menos o que a gente vai trabalhar nesse capítulo, tá? Ela fala assim, ó, calcule a soma dos ângulos internos de um pentágono. Bom, poxa, o que é um pentágono, cara? Pentágono, 5 lados, né? Então fica Sn é igual a n menos 2 vezes 180, né? Como nós temos um pentágono aqui, fica como? Vai ficar 5 menos 2 multiplicado por 180, não é? Muito simples. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3, né? Então isso aqui vai dar 3 SI, né? Que é a somatória dos ângulos internos, é igual a 3 multiplicado por 180. Então, a somatória dos ângulos internos dessa figura, desse pentágono, é 540 graus. Não é? Muito simples. Vendo? Então, a somatória dos ângulos internos desse polígono convexo, desse pentágono convexo, é 540 graus. Tá bom? Bom, a segunda questão, ela já faz um pensamento inverso, né? Ela te dá a somatória desses ângulos e te pede o número de lados. A figura não te deu o número de lados, ela faz o contrário, tá bom? Então você vai aplicar a mesma equação? Vai, você vai aplicar a mesma equação. Aí fica Sn é igual a n menos 2 multiplicado por 180, tá bom? É a nossa equação base. A questão me deu a somatória desses ângulos internos, tá certo?
Aí fica, eu vou até tirar esse SN aqui e vou colocar SI, né? Aí fica 1260 é igual a N menos 2 multiplicado por 180. O raciocínio aqui é um pouquinho diferente. Esse 180 aqui, ele está multiplicando esse parênteses, então ele passa dividindo o 1260. Aí fica N menos 2 é igual a 1260 dividido por 180. Não é? Você corta os zeros. Vamos fazer o cálculozinho aqui em cima, tá bom? Aí fica N menos 2 é igual a 126 dividido por 18. Tá bom? Então você pode perceber que 126 por 18 vai dar o quê? 5 dá 90, mais 36 vai dar 7, não é? 126 por 18 dá 7. Então fica N menos 2 é igual a 7, tá certo? Nossa divisãozinha aqui. Então quem vai ser o valor do N, que é o número de lados? 9, tá bom? Então você pode perceber que essa figura geométrica é um eneágono, tá? Por que é um eneágono? Porque ele tem 9 lados, certo? Então aqui nós temos um eneágono. Ok, pessoal? Muito simples, não é? Olha, na apostila de vocês aí tem algumas alternativas, não é? Se você analisar, é a nossa letra D, D de dado, tá bom? Então, para se trabalhar com polígonos convexos não é tão complicado assim, não é? Você pode observar que é só você prestar atenção na diferença entre os convexos e os não convexos. É só você trabalhar o número de lados, tá? Cada polígono tem o seu nome baseado no seu número de lados, tá bom? Se ele for regular, ele tem que ter os lados iguais, os ângulos internos também são iguais, tá bom? E você vai se basear nessas equações, que é a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos, que na verdade é 360, tá bom? São informações básicas, tá certo? E o tio Jefferson volta com a próxima aula e a gente vai aprofundar mais esse conhecimento, tá certo? Um forte abraço e até mais!